Meus amados irmãos, vamos dar continuidade ao estudo do sermão profético, lembrando que nesse momento nós vamos entrar em um terreno muito complicado, de acordo com o que foi feito pelo futurismo. Então, nós vamos tratar acerca da vinda do Filho do Homem, e dentro desse tema muitas coisas foram colocadas, muitas ideologias, muitas interpretações totalmente equivocadas foram colocadas pelo futurismo, e isso certamente vai dificultar muito a compreensão de muitas pessoas, porque a grande maioria ficou presa realmente a essa questão das interpretações futuristas. Mas nós vamos ler diversos textos bíblicos que vão deixar claro que nós temos que ficar com a Escritura. Ela é a nossa regra de fé e prática. Pois bem, na continuidade, vamos ler o verso 29. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências dos céus serão abaladas. Que ele fala logo depois da aflição daqueles dias. De que dias ele está tratando aqui? Os dias, obviamente, é referência à grande tribulação dos judeus, que nós já falamos dela do verso 15 ao verso 22, que é exatamente quando, entre os anos 67 e o ano 70, o exército romano destruiu Israel, Jerusalém e o templo. Então, isso tudo foi cumprido porque havia a predição de Daniel da abominação desoladora, que foi quando o templo foi profanado. Então, irmãos, o verso 29, ele é o cumprimento da profecia de Joel 2, 31 e 32. Para compreender o verso 29, nós temos que voltar à origem da profecia. Nós temos que voltar quando foi feita a primeira profecia. Eu sei que tem outras no Antigo Testamento, mas essa profecia que nós vamos ler é aquela que é interpretada pelo apóstolo Pedro como o cumprimento daqueles dias. Por isso ela se torna mais importante. Então vamos ler Joel, capítulo 2, verso 31 e 32, pela sua importância. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte de Sião e em Jerusalém haverá livramento, assim como disse o Senhor, e entre os sobreviventes aqueles que o Senhor chamar. Então veja, aí já começa a falar da questão do sol se converter em trevas, da lua em sangue. Então aí a mesma coisa, a mesma linguagem que o Senhor utilizou no verso 29. Voltando para lá, a gente vê aqui de modo claro que o verso 29, ele diz assim, ele fala sobre que depois da aflição naqueles dias, o sol iria se escurecer, a lua não ia dar a sua luz, as estrelas cairiam do céu e as potências do céu seriam abaladas. Então, está falando da mesma coisa, ou seja, de alguma relação com um cataclisma cósmico, aonde o sol, a lua e as estrelas seriam atingidos. Mas não fique tão preocupados com isso, que nós vamos trazer a mostrar o que, que a Bíblia quer dizer com essas coisas. Então, o verso 29 é o cumprimento da profecia de Joel, capítulo 2, versos 31 e 32. Agora veja que nós colocamos aqui, ó, conforme o apóstolo Paulo confirma em Atos 2, 17 a 21, que a profecia de Joel dos últimos dias começou a ser cumprida em Pentecostes e foi se concretizar com o dia do Senhor, na sua ira contra os judeus, que nós colocamos aí, que estão identificados em Mateus 23, 33 a 36. Portanto, irmãos, o apóstolo Pedro, cheio do Espírito Santo, interpretou que a profecia de Joel era exatamente referente aos últimos dias, que ele interpreta como aqueles dias. Aqueles dias, quando ele fala daquela pregação, ele está falando que a profecia de Joel se cumpriu naquele dia.
começou a ser cumprida ali, no derramamento do Espírito. E o que ele fala depois, nós vamos ver aqui. Veja o que, que diz Atos 2, 17 a 21, que diz assim: E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu espírito derramarei sobre todos os meus servos e sobre todas as minhas servas naqueles dias e profetizarão. E farei aparecer prodígios em cima no céu e sinais embaixo da terra, sangue, fogo, vapor de fumo. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então veja que Pedro ele diz de modo claro que aqueles dias que ele faz essa pregação em Atos 2 era o começo dos últimos dias. E ele trata que começou com o derramamento do Espírito, cumprindo a profecia de Joel. Mas a profecia de Joel não falava só isso. Falava que depois iriam ocorrer grandes sinais nos céus, grandes maravilhas, os milagres dos apóstolos, as grandes coisas que Deus fez, como, por exemplo, os terremotos, onde Paulo foi livre da prisão, onde Pedro foi livre também. E eram prodígios maravilhosos que ocorreram naquela época. Muito sofrimento, muitas guerras, muita perseguição. Isso aí era o princípio das dores que iria culminar lá no ano 67, quando aí sim viria a parte da abominação desoladora, que foram os 3 anos e meio que o imperador Vespasiano destruiu Israel e ordenou a seu filho que destruísse Jerusalém e o templo. Então aí é o cumprimento. Eu sei que muitas pessoas sempre vão querer questionar isso, mas é o que está escrito. A profecia de Joel foi cumprida nos dias do apóstolo Pedro através do derramamento do Espírito Santo. O Senhor ele aponta para aquela geração, aquelas pessoas que o estavam ouvindo. Mateus 23, 36 a 36. Não, 33 a 36. Serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Portanto, eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas. A uns deles matareis e crucificareis, e a outros deles açoitareis nas vossas sinagogas, e os perseguireis de cidade em cidade, para que sobre vós caia o sangue justo que foi derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel, o justo, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que matastes entre o santuário e o altar. Em verdade vos digo que todas essas coisas hão de vir sobre esta geração. Irmãos, aqui Jesus ele está colocando na conta daquela geração todo o sangue que foi derramado sobre a terra. E aqui o limite é até a morte de Zacarias, filho de Baraquias. Eu sei que os futuristas vão aí colocar aquele Zacarias que era o profeta pelo ano 520 antes de Cristo, e aí tem outros que dizem que é aquele Zacarias que foi filho do profeta Joiada, que é lá por 840 antes de Cristo. Mas vejam, irmãos, nenhum desses dois vai cumprir o que Jesus disse. Não tem cabimento o sangue ser cobrado até o ano 800, com Zacarias filho de Joiada, e não ser cobrado todos esses anos, principalmente a época que Israel ficou na sua pior fase. Não tem cabimento cobrar apenas Zacarias, o profeta, de 520, e os outros 500 anos depois não ser cobrado. Não tem cabimento isso. Né? A parte mais sensata aí para quem leu História dos Hebreus, Flávio José ele vai estar fazendo o relato de um homem que ele chama de um homem reto, justo, chamado Zacarias, que foi morto no meio do templo. Esse Zacarias é o filho de Baruque. O Zacarias que está aqui na profecia no verso 35 é filho de Baraquias. Entretanto, isso não tem muita diferença, por quê? Se Baraquias, Jeová abençoou. Baruque, abençoado. Né? Então, veja,
É só questão da raiz hebraica, que quer dizer a mesma coisa. Esse homem sim morreu dentro da abominação desoladora, quando já havia profanação do templo. Então, esse homem morreu lá entre os anos 67 e 68, e esse homem se cumpre, porque já está bem próximo ali esse regresso do Senhor em juízo e cumpre essa questão de englobar todo o sangue que foi derramado. Porque outra coisa que a gente não tratou aqui, não falou, foi exatamente o verso 34. Veja, portanto, eis que vos envio, eu vos envio, quem? Jesus. Envia quem? Profetas, sábios e escribas. A uns deles matareis. Veja que tudo aqui está para o futuro. Jesus ele fala: Eu vou enviar esses profetas, sábios e escribas, e vocês vão matá-los, vão crucificá-los, vão açoitá-los nas vossas sinagogas. Certamente que Jesus está falando de um ato futuro. Isso aconteceu lá em Atos, com os apóstolos, com os servos de Deus sendo perseguidos pelos judeus. E isso aconteceu em Atos. Então, Zacarias, profeta, e Zacarias, filho de Joiada, jamais iriam cumprir essa profecia aqui. Na outra parte aí que nós vamos falar, os futuristas usam esse verso para disseminar uma suposta destruição literal dos céus e da terra. Mas é um erro gravíssimo, né? Então, eles usam esse verso 29 aí para propagar e disseminar que vai haver uma suposta destruição literal do céu, da terra, das estrelas, do sol, da lua, mas nós vamos provar que isso não é literal. A utilização dos astros aqui é simbólica, é uma linguagem figurada e apocalíptica, conforme ocorreu em outras destruições do Antigo Testamento. É preciso conhecer o Antigo Testamento para você não interpretar as profecias de modo que não é correto. Em Ezequiel 32:7, esse é o primeiro exemplo, né? Em uma lamentação contra Faraó e a iminente destruição do Egito por Nabucodonosor, é dito que os céus, a lua e as estrelas não dariam a sua luz. Realmente, Babilônia passou como um trator sobre o Egito e a destruição foi terrível. Mas não houve nenhuma alteração no sol, na lua e nas estrelas. Então, provando que foi usado essa linguagem simbólica lá no Antigo Testamento. Exemplo 2, Isaías 13, 10 e 13. Diz que na destruição de Babilônia, as estrelas, as constelações, o sol e a lua não dariam a sua luz. Ainda que os céus iriam estremecer e a terra iria se mover, ou seja, diz que isso iria acontecer naquele verso lá de Isaías. No entanto, apesar da destruição de Babilônia ocorrer de modo terrível, nenhum evento cósmico aconteceu. Então, isso é uma linguagem apocalíptica que é usada para, como a gente fala aqui embaixo, ao utilizar esse tipo de linguagem figurada e apocalíptica, Deus quer enfatizar a gravidade do acontecimento, as suas profecias para que as pessoas temam ao seu poder e à sua glória. Continuando aqui, irmãos, deve ser esclarecido que Deus tem poder absoluto sobre os astros e pode intervir neles quando e como quiser, como fez em Josué e no Monte Sinai. Contudo, não é esse o caso aqui. Então, aqui a gente está dando esse exemplo, irmãos, porque muita gente pode pensar, mas Deus não pode fazer isso? Claro que pode, como fez. Ele mandou, a pedido de Josué, ele ordenou que o sol parasse e ele parou em cima de Israel. Ele deu ordem que o sol parasse na sua órbita, mas nesse caso, isso aí vai de encontro ao heliocentrismo. E quem é o heliocentrismo para vir de encontro à palavra de Deus? Tudo é criado por homens. E eu digo, irmãos, o heliocentrismo é uma teoria que sequer cumpriu todas as fases do método científico. Então, não quero tratar desse assunto agora. Mas se alguém vier falar de heliocentrismo, pode dizer que Deus não fez isso é porque isso contraria o heliocentrismo. O heliocentrismo não é nada diante da nossa regra de fé e prática. No Monte Sinai também, o autor aos Hebreus ele vai confirmar isso. E tem textos lá, quando fala do ato em si, que quando Deus ordenou para Moisés ir lá apanhar as tábuas, ele falou: olha, nenhum homem se aproxime nem do pé do monte.
nem qualquer animal. E diz que o Monte Sinai ele tremia, isso é literal. A glória de Deus fez com que o monte tremesse. Isso quer dizer que ele tem poder sobre qualquer coisa para ele fazer o que ele quer. Mas o que eu disse aqui é que nesse caso aqui, em Mateus 29, não é esse o caso. Aqui está tratando de uma linguagem figurada. Mateus 5,18, irmãos, afirma que a passagem do céu e da terra predita iria se concretizar no cumprimento total da lei, que o Senhor iria realizar. Sendo assim, para enfatizar evento tão grandioso, realizado pelo seu ministério e pela sua morte e ressurreição, isso seria os novos céus e a nova terra prometidos, diz Mateus 5,18. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nenhum jota ou um tio jamais passará da lei, sem que tudo seja cumprido. É necessário que nós atentemos. Quando ele fala aqui sobre um jota ou um tio, veja, o jota ou o iota, que é uma letra hebraica, ela é a menor de todas elas. O tio é um tipo de sinal que vai diferenciar uma letra de outra letra. Dependendo da posição que ele estiver, ou seja, a letra vai ser uma ou vai ser outra. Então, eram coisas mínimas, pequenas, mas essas coisas pequenas todas seriam cumpridas. O que ele está dizendo é que a lei seria cumprida cabalmente por ele. E isso seria exatamente a passagem dos novos céus e da nova terra. É isso que está escrito aí. Eu sei que isso é difícil, mas é o que está escrito. E se nós formos ver, esse cumprimento ele aconteceu lá, ou seja, ele foi predito em Isaías 65:17, que diz assim: ó, porque eis que eu crio novos céus e nova terra, não haverá mais lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. Isso aí foi a predição dos céus e da terra. E quando foi o cumprimento? O cumprimento está lá em Apocalipse 21, 4 e 5. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava assentado sobre o trono, assentado sobre o trono, diz: Eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: Escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. Então aí está o cumprimento da questão de Mateus 5,18 e de Isaías 65:17, como nós lemos. Vamos para o verso 30, que diz assim: Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Irmãos, e em cima desse verso aí, há muita coisa errada que as pessoas têm propagado por aí. Veja bem, os futuristas, que são aqueles teólogos que não querem aceitar o que está escrito e começam a criar teorias e interpretações onde eles jogam tudo para o futuro. Então, os futuristas, no intuito de afirmar uma vinda universal, dizem que as tribos da Terra aqui são todas as tribos de todos os continentes. No entanto, esse entendimento é outro erro gravíssimo, pois esse verso é o cumprimento de Zacarias 12:10 a 13, que se cumpre lá em João 19:34 a 37 e Apocalipse 1:7. Então vamos ler primeiro Zacarias 12:10 a 13. Mas sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o meu espírito de graça e de súplica, e olharão para mim a quem traspassaram, e prantearão sobre ele como quem pranteia pelo filho unigênito, e chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Veja que eu grifei, irmãos, e olharão para mim a quem traspassaram. Quem é que vai olhar para o traspassado? Jesus Cristo, nosso Senhor. Quem é que vai olhar para ele? Exatamente as tribos de Israel. E nós vemos isso na continuidade aqui, ó, verso 11. Naquele dia
será grande o pranto em Jerusalém, como o pranto de Hadad e Rimon no vale de Meguia. Irmãos, o pranto será onde? Em Jerusalém, guarde isso. E a terra pranteará, cada família à parte. A família da casa de Davi à parte, e suas mulheres à parte, e a família da casa de Natã à parte, e suas mulheres à parte. A família da casa de Levi à parte, e suas mulheres à parte. A família de Simei à parte, e suas mulheres à parte. Então, aqui ele está falando de quem? Das tribos de Israel. São elas que vão prantear a quem? A quem traspassaram. Aí veja, quando que isso foi cumprido? Foi cumprido exatamente em Mateus 24:30, que é o nosso texto que a gente está comentando. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem. Então essas tribos vão ver. Essas quem? Aquelas que serão objetos da ira de Deus, que foram objetos na ira de Deus na destruição do exército romano entre os anos 67 ao ano 70 depois de Cristo. Então, são elas que vão ver. Agora, interessante, né, que verso 1:7 de Apocalipse diz assim, ó, eis que vem com as nuvens e todo olho o verá, até os mesmos que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Irmãos, esse verso é muito interessante se nós interpretarmos de acordo com a origem da profecia que foi lá em Zacarias. Então lá diz que eles o verão quem? As tribos de Israel. Ele vai lá citando tribo por tribo. Fala que aqueles que o veriam, a tribo de Israel, esse todo olho o verá aqui, ao contrário do que os futuristas passam a disseminar, não é todo olho de toda a nação do mundo. Aqui está falando sobre Zacarias. E Zacarias fala quem? As tribos de Israel queriam vê-lo. É todo olho das tribos de Israel. E quais as tribos? Aquelas que seriam objetos da ira de Deus, que se cumpriu entre 67 e 70 DC. Até os mesmos que o transpassaram. A pergunta é: quem foi que transpassou Jesus? Foi apenas aquele soldado que colocou a lança do lado dele, como João explica lá no capítulo 19? É claro que não. Nós sabemos bem claro que quem é o culpado nessa questão foram os judeus que entregaram Jesus para Pilatos. Pilatos, ele mesmo lavou as mãos. Quem transpassou Jesus, quem matou Jesus, foi exatamente os judeus que o entregaram. Eu estou tirando a culpa de Pilatos? Claro que não, ele tem toda a culpa, porque a autoridade era dele, mas nessa época tudo era através de corrupção. E ele não podia ficar mal com os judeus, senão ele perderia o cargo. Melhor seria ele perder o cargo do que fazer o que fez, mas ele fez. Mas a autoridade era dele. Agora, quem foi que entregou? Foi o povo judeu. Não podemos esquecer isso. E as tribos vão se lamentar. Não é essa questão da glória, daquela visão universal de Cristo está voltando e todo mundo alega, ele está vindo para me salvar. Irmãos, nós fomos salvos na primeira vinda. O que Jesus fez por nós foi algo que não pode mais ser anulado. E ele fez tudo. O apóstolo Pedro diz que ele nos deu tudo o que diz respeito à vida e à piedade. Então, irmãos, não se engane com essa questão, essa confusão que os futuristas têm feito por aí. Todo o sofrimento causado pela ira de Deus no cerco a Jerusalém, que a gente falou no verso 15 a 22, com uma fome avassaladora, desordem generalizada, anarquia, roubos em massa, assassinatos constantes, violência sem limites, multiplicação de cadáveres, sangue inundando a cidade, etc. Jesus faz o anúncio da sua vinda ou manifestação sobre aquela geração culpada de todo o sangue derramado no mundo, conforme o texto que está aí. Acima, essas tribos da terra se referem às tribos de Israel e não às nações de todo o mundo, pois a ira de Deus foi sobre Jerusalém. Tentemos que o verso 30 não trata da vinda de gozo e alegria para a salvação que os futuristas passaram a propagar, mas de tristeza e lamentação de todas as tribos da terra, pois se trata da vinda em juízo contra Jerusalém. É o cumprimento do dia do Senhor, ou do dia da ira de Deus,
que foi a abominação desoladora predita por Daniel, já comentado. A volta maravilhosa, universal e cinematográfica de pleno gozo para salvar a igreja é uma ficção criada pelos futuristas, a qual de modo nenhum está presente no sermão profético. A vinda de Cristo registrada no sermão profético é uma vinda ou manifestação para derramar sua ira sobre os judeus, assassinos dos profetas, dos apóstolos e do próprio Filho de Deus, conforme Mateus 21, 33 a 45. Esse texto eu queria que nós lêssemos, porque ele, apesar de ser um pouco longo, ele é um texto que nós lemos muitas vezes, mas não o entendemos, ou até fingimos que não entendemos para não mexer com as nossas crenças denominacionais. Veja aí, verso 33 em diante, 21, 33 em diante. Houve ainda outra parábola. Houve um homem, pai de família, que plantou uma vinha e circuncindou-a de um valado, e construiu nela um lagar e edificou uma torre, e arrendou a uns lavradores e ausentou-se para longe. E chegando o tempo dos frutos, enviou seus servos aos lavradores para receber os seus frutos. E os lavradores apoderaram-se dos servos e feriram um, mataram o outro e apedrejaram o outro. Depois enviou outros servos em maior número do que os primeiros, e eles fizeram-lhe o mesmo. E por último, enviou-lhes seu filho, dizendo: Terão respeito a meu filho. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: Este é o herdeiro. Vinde, matemo-lo, apoderemo-nos da sua herança. E lançando mão dele, o arrastaram para fora da vinha e o mataram. Quando, pois, vier o senhor da vinha, que fará aqueles lavradores? Dizem eles quem? Os fariseus, os escribas, né? Dará a frondosa morte aos maus e arrendará a vinha a outros lavradores, que a seu tempo lhe deem os seus frutos. Diz-lhes Jesus: Nunca lesses nas Escrituras a pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta por cabeça de esquina, da esquina. Pelo Senhor foi feito isso, e é maravilhoso aos nossos olhos. Portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será dado a uma nação que dê os seus frutos. E quem cair sobre esta pedra, despedaçar-se-á, e aquele sobre quem ela cair, ficará reduzido a pó. E os principais sacerdotes e os fariseus, ouvindo estas palavras, entenderam que falava deles. Percebe então, irmãos, que o texto ele foi muito claro, essa parábola é muito clara quanto ao que Jesus iria fazer na sua ira sobre aqueles judeus assassinos. O texto é muito claro e os próprios judeus eles entenderam que tratava deles. Então, essa vinda em juízo, ela é melhor traduzida como manifestação, pois sequer o Senhor veio à terra, como nós podemos ver claramente em 1 Tessalonicenses 4,17, né? Aí diz que os mortos ressuscitaram, foram até ele, e aqui na terra ele recebeu, como a gente fala aí, ó, recebeu nos ares os salvos que ressuscitaram e os que foram arrebatados dos judeus vivos no meio do sofrimento da grande tribulação, para colocar fim à antiga aliança e perpetuar a nova aliança. Então, irmãos, é importante que nós compreendamos isso, que aqueles que foram arrebatados do meio da tribulação, porque essas pessoas eram judeus, que o Senhor precisava fechar a questão do tempo do julgamento da lei. Quando Jesus veio e ele começou a pregar a sua palavra, aqueles que creram nele, a nova aliança já era aplicada a eles. Tanto que se você vê, assim, por exemplo, João 11, 25 e 26, Jesus ele vai dizer ali para Marta, né, que ele estava ali na questão da ressurreição de Lázaro, e ele fala: Marta, eu já disse para você, aquele que crê em mim nunca morrerá. Crês tu nisso? Era algo muito duro para se crer, muito difícil na época. Mas ele disse para aquelas pessoas que creem nunca iam morrer, jamais iriam morrer. Porque
Em Cristo, desde a sua ressurreição, ele já aplicou aquilo para os crentes que creram nele. Entretanto, aos judeus, muitos deles que ainda estavam misturando as coisas, que criam em Jesus como Messias, mas também queriam cumprir a lei de Moisés. Nesse caso aí, muitas dessas pessoas, né, tinha tudo que ser encerrado no julgamento do ano 70, quando ele viria para julgar os vivos de Jerusalém e os mortos. E aí ia se cumprir o julgamento pelas obras da lei. Não envolve mais aqueles que creram em Cristo, porque o julgamento da nova aliança ele ocorre em vida. O que, que vai acontecer, pastor, para que eu seja julgado, que eu seja condenado ou salvo? Na nova aliança vai se cumprir exatamente como está lá no final do livro de Lucas, não de Marcos, desculpa, Marcos, capítulo 16, verso 15 em diante, que diz assim, olha, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo. Aquele, porém, que não crê será condenado. Na nova aliança é assim. Em João 3,36, 3,18, diz lá: aquele que tem o filho tem a vida. Aquele que não tem o filho não tem a vida. Pelo contrário, a ira de Deus permanece sobre ele. Então, na nova aliança, é assim. Salvação é pela fé, não é mais pelas obras da lei. E no arrebatamento, o que aconteceu foi que aquelas pessoas foram arrebatadas dos judeus para cumprir o julgamento da lei. A partir daí, não havia mais julgamento. Isso é muito reconhecido na própria Escritura. O apóstolo Paulo diz aqui o quê? Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Capítulo 5 de Romanos, tendo, pois, sido justificados por Cristo, né, temos paz com Deus. Não há mais medo quanto ao julgamento, porque a salvação ela é eterna. Se ela é eterna, não pode acabar. Portanto, irmãos, esse é um assunto que, infelizmente, nosso vídeo vai ficar maior do que nós imaginávamos, porque ele precisa ser tratado com mais cuidado. Irmãos, o que diz o verso 30 foi um evento local e direcionado aos judeus, sobre os quais estava dirigida a ira de Deus pelo sangue dos profetas, dos apóstolos e principalmente pelo sangue do seu filho. Veja o que é que diz lá Mateus 27, 25. E respondendo todo o povo disse: o seu sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos. Isso aí ocorreu quando eles pediram Barrabás e pediram que Cristo fosse crucificado, incentivados pelos sacerdotes, pelos fariseus, pelos escribas. E aí eles mesmos disseram a maior loucura da vida deles: o sangue dele cai sobre nossos filhos. E caiu mesmo. Caiu pesado. Então veja, irmãos, que vamos aí à frente, vamos falar sobre a questão vindo sobre as nuvens. Essa forma de manifestação do Senhor em nuvens foi muito usada no Antigo Testamento. E aí tem vários textos que eu coloquei aqui, mas eu não tenho como estar lendo, porque senão a gente vai deixar o vídeo muito longo. E também no Novo Testamento, a gente colocou aí alguns textos que aconteceu também essa manifestação em nuvens. Mas vamos para o que importa mais. Vocês leiam esses textos, né? E depois você venha e veja o que, é que a gente vai dizer aqui. O que queremos ressaltar é que todas as manifestações em nuvens relatadas nos textos bíblicos acima de Deus Pai, do anjo do Senhor e do próprio Senhor Jesus Cristo foram locais e sempre relacionadas ao povo de Israel. Nunca houve aparecimento numa nuvem para o Egito, Babilônia, Roma ou qualquer outra nação, quanto mais universal. Jesus foi aos céus a partir do Monte das Oliveiras, em Jerusalém, sem testemunho de nenhuma nação ímpia, e regressou exatamente sobre Jerusalém, para exercer juízo sobre os judeus em Jerusalém, sendo visto apenas pelos objetos da ira, para a condenação, e pelos objetos da misericórdia, de misericórdia, né, para a salvação.
fechando de vez a antiga aliança que ainda tinha por base o julgamento da lei. Vamos ler esses textos de 2 Coríntios e assim, de Romanos 2, porque esses textos são bem importantes. Vejam bem. Porque todos, 2 Coríntios 5,10. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, bem ou mal. Irmãos, eu antes, quando novo convertido, eu ficava pensando, esse julgamento aqui, ele tem alguma relação com obras, mas a Bíblia ensina a questão da fé, e eu ficava sempre em dúvida. Veja o outro texto, Romanos 2, 5 e 6. Mas segundo a tua dureza e teu coração impenitente, entesouras ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus, o qual recompensará cada um segundo as suas obras. Então, esse juízo que o apóstolo Paulo está falando aqui era o que estava para acontecer entre 67 e 70 DC, aonde as pessoas seriam julgadas, né? O julgamento das obras da lei iria se encerrar ali. Ali fechou-se a porta, ou seja, a porta completa do templo, que foi destruído, não tendo mais sacerdócio, e permanecendo qual sacerdote? Aquele que foi segundo a ordem de Melquisedeque, Jesus Cristo, nosso Senhor. Esse reino, esse sacerdócio não tem fim. Então não tem mais nenhum julgamento conforme as obras. Pode esquecer isso. Verso 31 diz assim: E ele enviará os seus anjos com rígido clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Veja bem, no meio de grande tribulação, o Senhor salvou os seus escolhidos de Israel. Aquilo que Paulo diz. Eles foram rejeitados, capítulo 11, né? Foram rejeitados, né? Para que se abrisse para quem? Para os judeus. Não, para os gentios, desculpe. Mas Paulo diz, vai chegar o dia em que tanto os judeus que creram como os gentios vão ser salvos. E aí todo o Israel será salvo. Esse todo aqui inclui os judeus salvos com os gentios salvos. E a outra passagem que os futuristas usam para defender sua posição de vinda universal, que é uma à outra extremidade dos céus. Veja bem que esse pensamento deles é semelhante ao relâmpago, mas esse pensamento também não subsiste. Por quê? Porque as extremidades dos céus estão dentro do ângulo de visão das pessoas ao nível do mar, que costuma variar entre 5 a 8 quilômetros, ou seja, a referência é local, Jerusalém, Judéia, e não universal. E você chega, assim, por exemplo, na praia, e você está ali ao nível do mar, que é a parte mais baixa da Terra. Então, você está ali na praia, e quando você olha para um navio, um barco que está lá dentro do mar, quando ele está quase sumindo, dependendo da sua altura, das condições climáticas, você vai ver aquele barco até cerca de 5 a 8 quilômetros. Depois ele some. Eu olho para lá, 5 a 8 quilômetros. Olho para cá, 5 a 8 quilômetros. Olho para trás, 5 a 8 quilômetros. Então, é a mesma questão do relâmpago, né? Que ele, quando fala que ele, né, ou seja, ele corta os céus, mas é de uma extremidade à outra dos céus. É a mesma coisa. Não é universal, mas é local. Fala de José, dentre outras coisas sobrenaturais que ele cita, né? Conta que teve uma visão que temia contar com medo que a tomassem por uma fábula, mas contou porque havia outras pessoas que tiveram a mesma visão e testemunharam com ele. Um pouco depois da festa, a 27 de maio, aconteceu uma coisa que eu temeria relatar, de medo que a tomassem por uma fábula. Se pessoas que também a viram ainda não estivessem vivas, e se as desgraças que lhe seguiram não tivessem confirmado sua veracidade. Antes do nascer do sol, viram-se, ou seja, ele e outras pessoas,
viram-se no ar, em toda aquela região, carros cheios de homens armados atravessar as nuvens e se espalharem pelas cidades como para cercá-las. Então, isso é uma visão que eu explico com mais detalhes lá no livro, né? Aqui vai ficar muito longo. Então, aí é uma partezinha que tem para o sobrenatural. Se nós formos ver lá no livro, ele vai contar outras coisas que aconteceram que não é natural, são coisas sobrenaturais. Verso 32, aprendei, pois, essa parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam terra e brotam folhas, sabei que está próximo o verão. Essa parábola da figueira é importante nós compreendermos. Entenda, irmão, a figueira é Israel. Você pode ver isso lá, a gente não vai ler agora porque não tem tempo mais. Oséias 10:10 e Naum 3:12. Agora, é muito importante esse verso de Mateus 21:19, que aí vai tratar sobre a questão que quando ele teve fome, ele estava chegando em Jerusalém, e quando ele teve fome, ele viu uma figueira, e quando foi até ela, não havia fruto algum. E ele então amaldiçoou aquela figueira e disse: Nunca mais nasça fruto de ti. E naquele momento, a figueira murchou na hora. Aquilo ali era uma maldição, não apenas para a planta em si, mas era para a nação de Israel. Nunca mais nasça fruto de ti. Porque ele mesmo sabia que não havia mais frutos em Israel. Isso tem muito a ver com uma parábola que era extremamente mal interpretada, que é a parábola dos talentos. Muita gente interpreta. Na verdade, eu nunca ouvi ninguém falar a interpretação conforme nós compreendemos, por ser uma parábola, é coisa de mistério, né? Mas, quando você lê dentro de um contexto, a explicação é a seguinte: lembra da parábola dos talentos? Acho que foi 5 para um, deu 2 para outro e um para outro. Veja, irmãos, o que há naquela parábola, ele vai falar sobre os períodos de Israel, mostrando que quando ele deu 5, era aquele período frutífero, onde Israel estava muito fruto, onde Israel era o centro da adoração e do conhecimento de Deus, aonde o mundo conhecia a Deus através de Israel. Aquele período era o dos 5 talentos. Depois caiu para 2. 2 já era quando ele ainda dava frutos, mas nem tanto como antes. A gente pode dizer 5 pode ser assim comparado com aquela geração de Davi, ou seja, aquela geração de Samuel, de Josué, e depois Israel caiu de produção, né? E ele começou a não ter mais frutos, ou ter frutos menores, né? Dar menos frutos. E aí é o período de 2 frutos, de 2 talentos. Quando Jesus ele fala daquele que recebeu 1 talento e enterrou, ele está tratando daquela geração, a geração que não tinha mais frutos para dar. Aquela geração era extremamente pervertida. Aquela geração, para você ter ideia, até os sacerdotes eles assumiam os cargos por dinheiro e por interesses. Quem escolhia os sacerdotes? Herodes. Quem era Herodes? Um edomita. Nem judeu ele era. Exatamente ele. Todos os Herodes, para que eles assumissem seus reis, eles iam lá fazer acordos espúrios com Roma. Então aquela geração era completamente corrompida, não havia mais frutos. É aquela geração que não tinha mais frutos, é a geração de 1 talento. Aquela geração que foi amaldiçoada pelo Senhor através, quando ele disse: Não nasça mais fruto de ti, nunca mais tenha fruto. Amaldiçoou Israel naquele momento. Verso 33 diz assim: Quando vedes todas estas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Ele está falando sobre a parábola da figueira. De que coisas que ele está falando aqui, irmãos? Ele está falando de tudo que houve em Israel entre os anos 30 e 66, que foi o princípio das dores,
e da abominação desoladora que ocorreu com o cerco do exército romano e a destruição de Israel, Jerusalém e do templo, que ocorreu entre 67 e 70 DC. Agora vamos para o verso 34. Esse verso aí é complicado, porque a manipulação que eles fizeram aqui é absolutamente inacreditável. Então vamos lá. O que que diz o texto bíblico? Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. É isso que diz o texto bíblico. Entretanto, vamos ver aqui, em clara afronta ao que está escrito, os teólogos futuristas, em clara manipulação, passaram a interpretar a palavra geração como esta raça ou raça humana. Vejamos por que essa interpretação violenta a Escritura. Número um, o termo grego gênia, que quer dizer geração, era muito conhecido na época. Sempre foi referente ao tempo médio de vida de um homem, o cabeça da família. Esse tempo médio era de cerca de 40 anos na época do Império Romano, onde muitos se tornavam soldados, muitos não, você aqui a gente errou, onde alguns, e morriam cedo. Entretanto, como a maioria dos judeus não servia o exército, eles acabavam vivendo bem mais que a média, tornando-se anciãos. O que diz Mateus 1,17? Mateus 1,17 diz assim: de sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14 gerações. De Davi até a deportação para a Babilônia, 14 gerações. E desde a deportação para a Babilônia até Cristo, 14 gerações. Então, as gerações que se passaram de Abraão até o Messias foi um total de 42 gerações, 14, 14, 14. Os estudos dizem que Abraão viveu entre os anos 2000 a 1800 a.C. Se tomarmos como início o ano 2000, dividiremos 2000 por 42 gerações. O resultado será de 46,66 anos. Se tomarmos como base o ano 1800 e dividirmos por 42, dará 42,85 anos. Sendo assim, a Escritura identifica o que é uma geração. Contudo, os futuristas, para salvar suas crenças, violentaram a Escritura e o sentido da palavra gênia naquele contexto, transferindo o sermão profético para futuro indefinido. Número 2. Dizer que o termo grego, que o termo geração, utilizado por Jesus Cristo, trata de esta raça ou raça humana, é clara afronta a Mateus 16, 27 e 28, que diz assim: porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Olha o julgamento que a gente falou há pouco. Em verdade vos digo que alguns há, dos que aqui estão, que não provarão a morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Então, alguns que aqui estão não provarão a morte até que vejam acontecer o que o texto bíblico diz aqui, por evidente. Jesus afirma peremptoriamente que alguns de seus ouvintes daquela geração que estava diante dele estariam vivos por ocasião da sua vinda, o que afasta por completo essa teoria absurda. Número 3. Aquela geração era a geração da plenitude dos tempos, da consumação dos séculos, do fim dos tempos. Isso tudo está aí nos textos, Gálatas 4:4, Hebreus 9:26, 1 Coríntios 10:11. Isso aí é Bíblia, irmãos. É regra de fé e prática. Não haveria outra geração para cumprir aquelas coisas que Jesus falou. Era o fim dos tempos, era a consumação dos séculos, era a plenitude, ou seja, encheu, entornou. Mas o homem, na sua teimosia, insiste em ir de encontro àquilo que está escrito, a palavra de Deus, que deve ser a nossa regra de fé e prática, independente de quem venha dizer o contrário. Número 4. Jesus, em Mateus 26:64, diz ao sumo sacerdócio que eles iriam vê-lo em breve.
assentado à direita de Deus e vindo sobre as nuvens do céu. Ora, o sacerdócio e o templo acabaram no ano 70 DC. Acabou. Não tem sacerdócio, não tem mais templo, não tem mais sacrifício. Então, o que Jesus estava falando era exatamente para aquela geração, para aquele sacerdócio que iria se acabar com a sua ira entre os anos 67 e 70 depois de Cristo. Número 5. A Escritura é enfática em afirmar, em Daniel 2, 26 a 45, especialmente nos versos 35 e 44, referente ao domínio do quarto reino Roma, o surgimento do reino de Cristo e sua igreja, iniciando no governo de Nero e concretizado no reinado de Vespasiano. Em Daniel 7, a profecia é repetida com outras alegorias, mas tratando do mesmo assunto, a saber, os quatro impérios mundiais, Babilônia, Médio-Persa, Grego e Roma. E o quinto e último império, a igreja, que jamais teria fim conforme Lucas 1, 30 a 36, foi o anúncio do anjo Gabriel a Maria. Os versos 9 e 10, ou seja, do capítulo 7, né, de Daniel, tratam do juízo. O verso 13 trata da vinda do Filho do Homem, o qual recebeu o reino eterno, no verso 14 do capítulo 7 de Daniel. Tudo isso ocorrendo entre os reinados de Nero e Vespasiano, sendo este reino identificado em Daniel 7, 24 e 25. Vamos ver esse texto? E quanto aos 10 chifres, daquele mesmo reino se levantarão 10 reis, e depois deles se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá 3 reis, e proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei, e eles serão entregues na sua mão por um tempo, tempos e metade de um tempo. Então aí está falando de quem, irmãos? Nós vemos aí que esses 10 reis são os primeiros 10 reis de Roma, que em algumas contagens, como aqui foi contado pelo anjo Gabriel, ele está falando sobre esses 10 reis primeiros, e ele incluiu os 3 fracos reis, que é o Galba, o Otão e o Vitério. Esses 3 reis, eles governaram por poucos meses. E isso aí aconteceu porque havia uma guerra civil em Roma após a morte de Nero, no ano 68 depois de Cristo. Então, nessa guerra civil, esses imperadores eles não eram aceitos de modo unânime. Apenas pelos seus exércitos eles se levantavam e aí começaram a se chamar de imperadores. E eles assim governaram por poucos meses. Mas um saía matando o outro e, por fim, Vespasiano venceu e acabou com essa guerra civil em Roma e aí consolidou de novo Roma e se consolidou no Império a partir de 69 depois de Cristo. Então, Vespasiano é esse rei que destruiu os santos do Altíssimo. Santos aqui não é para aqueles que são crentes em Cristo, mas sim aqui a referência é aos judeus. Judeus aqui é chamado pelo anjo como santos do Altíssimo. Então eles seriam entregues na sua mão por um tempo, tempos e metade de um tempo. E isso aí foi predito, né? São 3 anos e meio que se cumpriu entre 67 e 70 depois de Cristo. Então, amados, temos que atentar muito para essas questões para a gente não ser enganado. Continuando aqui, irmãos, verso 35. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. A passagem do céu e da terra é linguagem figurada para enfatizar a grande e maravilhosa obra de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme Mateus 5,18, que nós já lemos. O momento em que ocorreu a passagem do céu e da terra foi no famoso Tetelestai, que é a palavra grega que quer dizer está consumado, quando foi dito lá em João 19:30. Então Jesus cumpriu toda a lei. E isso aí a Bíblia chama
que nesse momento houve a passagem do céu e da terra, da antiga aliança para a nova aliança, né? Então Cristo mudou tudo, inclusive toda a base do juízo. Quanto ao que ele disse que as suas palavras não passariam, está se referindo ao que iria acontecer até a destruição de Jerusalém e do templo em 70 depois de Cristo. Queridos irmãos, eu sei que esse é um assunto complexo porque são mais de um século em que os teólogos futuristas passaram a se infiltrar nos seminários, nas cátedras. Então, eles passaram a dominar esse tipo de ensino. E as pessoas não deram conta disso. E a escatologia foi inundada com doutrinas que não estão dentro do sermão profético, não estão na Escritura. E isso aí nós ainda vamos voltar para tratar dessas manipulações, dessas coisas que eles começaram a propagar. E vamos tratar isso em detalhe para demonstrar esses erros de modo inequívoco. Pelo que nós trouxemos até agora, que Deus nos abençoe, que Deus abra seu entendimento para que você compreenda o que está escrito na palavra de Deus. Mas lembre, na palavra de Deus e não em narrativas humanas.